Sejam muito bem-vindos à live Comunicando com Propósito. Essa é a segunda live da série Inimigos da Comunicação. Gente, quantas pessoas talentosas, cheias de ideias, pararam no meio do caminho por causa de um ou mais inimigos da comunicação? Eu criei essa live, essa série, justamente porque muitas pessoas me procuram nas redes sociais para falar: mas eu não consigo fazer por causa disso, por causa daquilo. E eu fui identificando esses inimigos. Falei: caramba, tanta gente sofre desse mal. Vou fazer um conteúdo para ajudar essas pessoas. Eu quero que você seja um mensageiro, uma mensageira do bem. Se a mensagem, se o conteúdo que tem dentro de você é bom, é justo, é digno, ajuda as pessoas, você precisa entregar a sua mensagem. E por isso está começando agora a série, quer dizer, está começando agora o segundo episódio, a segunda live da série Inimigos da Comunicação, tá bom? Vai deixando nos comentários aí qual a sua cidade, qual o seu estado, se você estiver assistindo de fora do Brasil, de qual país que você está. Eu quero saber, eu estou aqui de São Paulo, transmitindo para você a live Comunicando com Propósito. Ontem, gente, eu falei sobre procrastinação, que é um mal terrível. É um adversário que derruba muita gente. A pessoa está sempre deixando para depois, para amanhã, e acaba não fazendo. Procrastinação é uma inimiga da comunicação. Então, se você não assistiu, pega o link de ontem, assiste de novo. E assiste. Se você já assistiu, quiser assistir de novo, assiste mais uma vez. E hoje eu vou falar sobre um outro mal que atinge muitas pessoas. Mas antes disso, queria te lembrar que o Pode Comunicar entrou no ar segunda-feira e ele reúne 5 dicas a partir de um discurso do Martin Luther King Jr. 5 dicas para você melhorar sua mensagem, cativar o público e ampliar a sua influência. Eu peguei um discurso dele, eu olhei ponto a ponto e eu vi que técnicas que ele usa que fazem com que aquele discurso fique marcado. Está à sua disposição. É só você ir lá no Deezer, no Spotify ou aqui no meu canal no YouTube, tá, gente? E antes da gente começar aqui o conteúdo, eu quero te dar mais um recado. Olha só, eu estou lançando a minha imersão em comunicação. Serão 2 dias de aula presenciais em São Paulo. E ela se chama Power, uma imersão sobre o poder da comunicação. Se você quer evoluir como comunicador, se você quer aprender técnicas que vão fazer diferença na sua mensagem, a imersão Power é para você. Dia 18 e 19 de março, no Morumbi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Eu vou ter o maior prazer de ser teu professor e de te ajudar a melhorar o conteúdo, a sua mensagem, para que você faça diferença, ganhe relevância e influência nos dias de hoje. Eu vou ter o prazer imenso de treinar pessoas que têm mensagem do bem, pessoas que querem fazer algo pelos outros, pessoas que querem impactar essa geração, tá bom? 18 e 19 de março, a Power, ela já está disponível. Se você for no meu Instagram, vai estar na bio, e eu vou deixar também aqui o link na descrição. Se você tiver interesse, é só clicar depois da live, tá? Não clica agora não, vamos prestar atenção aqui que eu quero contar para vocês a história de hoje. É o seguinte, uns primos, uns 7, 8 primos e primas, né? Foram passar férias juntos. E aí eles foram para a cidade de Arraial do Cabo. Não sei se você conhece Arraial do Cabo? Fica no estado do Rio de Janeiro. É o Caribe Fluminense. Né? Fluminense é como chama quem nasce no estado do Rio, né? Caribe Fluminense. Arraial do Cabo. E os primos foram, se divertiram, tal. Quando eles voltaram, eles se reuniram na casa dos avós deles. E eles começaram a lembrar da viagem. Ah, foi legal, naquele dia a gente fez isso, e teve o dia do futebol, e o dia da praia, que não sei o quê. E a avó estava ali acompanhando, vendo os netos felizes, com aquela alegria. Gente, é muito bom também, né? Você vê um monte de criança ali de 12, 14 anos, 10 anos, cheio de energia, falando da vida. Enfim, eu sou apaixonado por criança, e quando eu vejo assim a meninada, a gurizada falando, eu fico, nossa, quanta vitalidade, né? Quantos sonhos essas crianças têm. E não era diferente, ali naquela roda de primos e primas, eles felizes da vida, com a volta da viagem, e a avó coruja ali olhando. Só que teve um momento dessa conversa que todo mundo começou a falar do dia que eles foram pular
da pedra. No mar, né? Tem uma praia lá que você vai andando pelas pedras e lá longe você pula da pedra na água. E uma das netinhas, a Maria, ela meio que fechou a cara nessa hora. Todo mundo conversando, ela fechou a cara. E a avó percebeu. E os primos continuaram conversando, tal, não sei o quê. Passou um tempinho, ela chamou, Maria, vem cá, a vovó quer falar contigo. E ela falou, reparei que quando eles estavam falando da viagem, que todo mundo pulou da pedra, você baixou a cabeça, você não parou de falar. O que aconteceu? Você quer contar para a vovó? E a menina, na pureza do seu coração, né, começou a contar a história, né? Falou, vovó, eu fiquei com medo. Aí ela falou, Maria, é normal, devia ser uma pedra muito grande. Ela, não, vó, eu não fiquei com medo de pular, não. É que eu sou meio desengonçada, vó, né? Você sabe, vó, eu esbarro nas coisas, eu tropeço. E aí, muita gente ri de mim. Eu fiquei com medo de pular do meu jeito e os meus primos ficarem rindo de mim. Então, eu preferi não pular. A avó, deu até aquela murchada, a vozinha. Aí abraçou a netinha e falou, poxa, mas você podia ter pulado. Não, mas eles iam rir de mim. Eu disse, mas e daí? Todo mundo tem uma história legal da pedra que pulou, que não sei o quê. Você não pulou. E por conta do medo dos seus primos, das suas primas rirem de você, e esse seu medo tirou de você um feito, tirou de você a chance de contar uma história, ou então, o que é melhor, né? A chance de ter vivido essa experiência, essa adrenalina, né? Para que vocês fiquem tranquilos, esse lugar lá que a pessoal pula da pedra é bem seguro, né? Enfim. Aliás, é um lugar que eu sempre passei férias, eu e meus irmãos, e a gente tinha até o costume de ir lá nesse lugar. Enfim. Todo mundo se divertiu, menos Maria, nesse ponto da viagem, porque Maria ficou com medo de ser julgada pelos primos. Ela não queria virar motivo de piada. O medo paralisa a gente. O medo paralisa a nossa mensagem. Uma das coisas que eu mais ouço, uma das perguntas, um dos comentários, um dos pedidos de ajuda que eu mais recebo é exatamente sobre esse inimigo da comunicação, o medo das críticas. Será que você é uma dessas pessoas que ainda não colocou o seu canal de YouTube no ar porque tem medo do que os outros vão falar? Será que até hoje você não criou um Instagram profissional porque você tem medo das críticas, do que os outros vão pensar, do que os amigos do seu trabalho, os amigos da igreja, os amigos da rua, os amigos da faculdade vão dizer? Será que você está deixando o medo atrapalhar o seu sucesso? Essa é uma questão que a gente precisa enfrentar, a gente vai enfrentar hoje, tá? Eu quero te encorajar a ir em frente. E quero dizer uma coisa, olha só. Vença o medo. Vença o medo das críticas antes que ele derrote a sua mensagem. Vença o medo das críticas antes que ele derrote a sua mensagem. Está na hora de começar a fazer, está na hora de começar a realizar. E eu trouxe para você 3 pontos que vão te ajudar a superar esse medo. E antes desses 3 pontos, eu vou te contar uma história que está na Bíblia, uma história de Jesus. Se você tiver a Bíblia aí no seu celular ou a Bíblia física, você pode abrir para me acompanhar em Lucas 7. Eu vou ler do versículo 29 ao 34, tá bom? Olha só, é sobre crítica. E é a história sobre Jesus, o maior comunicador de todos os tempos. Aliás, se você ainda não tem o meu livro, que fala sobre a estratégia de comunicação de Jesus, gente, clica lá no link, eu vou deixar na descrição também um link do livro. Adquira o seu, descubra a sua mensagem, multiplique seguidores. Vamos lá. Lucas 7, 29 diz assim:
todo o povo, até os publicanos, que eram os coletores de impostos, né? Publicanos, mesma coisa que coletores de impostos. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Nesse trecho aqui de Lucas 7, Jesus estava falando sobre João Batista, tá? O João aqui que está dizendo é João Batista, que começou a batizar as pessoas com água. Elas tomavam a decisão de ter uma nova vida. João Batista introduziu a prática do batismo. João Batista batizou Jesus. Mas os fariseus e os peritos da lei, que são os inimigos de Jesus, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Tá? Então, os fariseus, que é um grupo político de judeus da época, não quis saber do batismo de João. E aí vem uma frase de Jesus. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que parecem? Com que esses homens dessa geração se parecem? E aí Jesus vem descendo a lenha. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Achou confuso? Olha só. Ele está dizendo aqui o seguinte, que pessoas que não participam. Ó, eu estou fazendo aqui uma coisa alegre e ninguém dança. Eu estou chorando, ninguém chora comigo. Eu estou fazendo uma coisa e você está do outro lado. É isso que ele está falando. E aí ele completa. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Isso é Jesus falando dos homens dessa geração, da geração dele, né? Veio o Filho do Homem, que é Jesus, ele estava falando dele mesmo. Então, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e aí vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então, olha só. Olha o que Jesus fez aqui. Jesus botou dois perfis de pessoas na comparação. Um é João Batista e o outro é Jesus. Aí ele fala, ó, João Batista não comia, que jejuava, né? Ele jejuava e não bebia vinho, que pode ser visto pelos religiosos como o certinho. Ah, esse é certinho, olha lá, não bebe vinho, jejua. E o que os religiosos falaram, né? O que os homens da geração falaram de João Batista? Ele tem um demônio. Aí vem Jesus, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão. Olha só. Qual é a conclusão que a gente chega aqui nessa história bíblica? Que independentemente do que você fizer, as pessoas vão falar mal de você. Ah, Daniel, mas eu não quero que as pessoas falem... Não tem como lidar com isso. Não tem como impedir. Quer dizer, tem como lidar com isso. É você entendendo que, independentemente do que você fizer, as pessoas elas estão lá para criticar. Tem gente que nasceu para... Quer dizer, não nasceu para isso, né? Mas, infelizmente, se propõe a criticar os outros o tempo inteiro. E você pode tomar uma decisão, e eu quero que você tome essa decisão hoje. Você vai ser o que critica ou o que realiza? Hein? Seja o que realiza. Entenda que as pessoas vão criticar. Jesus foi criticado. Não está fazendo nada de errado e foi criticado. João Batista, fazendo nada de errado, foi criticado. Independentemente do que você fizer. Se você decide não fazer com medo das críticas, por causa do medo das críticas, você vai ficar parado ou parada no lugar de sempre. E eu não te aconselho a fazer isso. Eu te aconselho que você siga em frente. O que Jesus fez? O que João Batista fez? Independentemente do que os outros diziam, eles continuaram caminhando. Eles continuaram entregando a mensagem que eles tinham que entregar. E aqui eu te convido para que você tenha os dois como exemplo. Que você faça o mesmo. Que você entenda que se você for perfeito, vão falar mal de você. Se você for toda certinha, vão falar mal de você. Se você só fizer o bem para as pessoas, vão falar mal de você. Agora, qual é a diferença entre... as pessoas vão falar mal, tá? Elas estão aqui nesse ponto. Vão falar mal, acabou, elas nasceram para isso, quer dizer, não nasceram para isso, mas elas se propõem. Elas estão aqui o tempo inteiro falando mal. Aí você pode ser aquele que vai ficar com medo
e vai paralisar, ou aquele que vai decidir enfrentar e seguir em frente. Percebe? Você não vai conseguir mudar os críticos. Eles sempre vão existir. O que você consegue mudar é o seu futuro. O que você consegue mudar é quem você vai ser daqui a 5 anos. Você não vai mudar o crítico. Você vai mudar o seu futuro. Porque você vai decidir hoje não sofrer mais. Não ter medo das críticas. Eu vou te ajudar com 3 dicas para que você supere o medo das críticas e comece a entregar a sua mensagem de uma vez por todas. Tem muita gente precisando ouvir a sua mensagem. Entenda que quando você entrega o conteúdo que está dentro de você, você ajuda a transformar a vida das pessoas. Você é importante. Você não é obra do acaso. Você não está aqui por um acidente. Você viveu o que você viveu até aqui com a permissão de Deus, por mais que você não enxergue, fala, mas tanta coisa ruim, algumas foram decisões suas, né? Eu sei que tem, às vezes, interferência externa, que você não tem culpa de nada, sofre alguma coisa, ok. Mas decisões suas te fizeram caminhar, errar, acertar, e Deus está te acompanhando. Ele está recalculando a sua rota para que você siga em frente, seja melhor. Então, essa sua trajetória serve de lição para muita gente. Não deixe o medo da crítica te parar. Não deixe a vergonhinha, o que os outros vão pensar, não importa. O que importa é o compromisso que você tem com o seu futuro, com a sua mensagem. Tá bom? Vamos aqui adiante. Quero que você anote aí as 3 dicas. 3 dicas. Como vencer o medo, Daniel? Daniel, como é que você vence o medo? Você tem medo, Daniel? Tenho. Já enfrentei muitas coisas na minha vida em que eu tive que enfrentar o medo, a insegurança. Quando eu decido entregar uma mensagem na internet, eu fiquei receoso, caramba, vão falar de mim. Mas eu tenho que seguir em frente. Quando eu decidi escrever um livro, é um livro que fala sobre Jesus, sobre comunicação. Falei, caramba, vão falar mal de mim. As pessoas vão me criticar. Mas eu decidi seguir em frente. E graças a Deus, o livro tem ajudado muitas pessoas. Se eu tivesse ficado com medo das críticas, eu não estaria colhendo tantos depoimentos bonitos de transformação por causa do conteúdo do livro, que é Jesus. É Ele que transforma, né? Eu só formatei um livro e entreguei para vocês. Então vamos lá, gente. Anota aí as 3 dicas para você vencer o medo. Número 1. Você precisa entender que eles vão falar mal de você de qualquer jeito. Absorve isso, essa ideia. Se você ficar parado, vão falar, lá, você fica parado, não faz nada. Se você começa a realizar, fala, agitado, quer passar à frente dos outros. Vão falar mal, independentemente do que você fale. Coloque isso na sua cabeça. Quando você entende isso, você começa a lidar melhor com o medo da crítica. Porque você logo vai perceber que, faça você ou não faça, vão falar. Então, escolha fazer. Tá? Dica número 2. Encha-se de conhecimento, treine todos os dias, até que você chegue a um ponto em que você vai ter certeza que aquilo que você está falando, comunicando, escrevendo, está bom. Eu, no início da minha carreira, eu era um cara muito inseguro. Eu estava saindo da faculdade e virando repórter de um jornal no Rio de Janeiro. Eu participava das coletivas e eu não fazia perguntas. Todos os colegas dos jornais, do Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, do Jornal o Dia, faziam perguntas para o entrevistado. Numa coletiva é isso, né? Fica uma pessoa ali, importante, aí todos os repórteres em volta, cada um faz sua pergunta e escreve a sua matéria. Eu tinha medo de fazer uma pergunta que soasse boba e as pessoas iam rir de... Eu achava, né? Falar, os caras vão rir de mim. Os repórteres experientes, os premiados vão olhar e falar, olha esse menino aí que está começando. Eu achava isso. E ainda que eu tivesse feito uma pergunta boba, eu duvido hoje, né? 20 anos de profissão, 20 anos depois, duvido que alguém ia parar para rir, né? Às vezes são coisas da nossa cabeça. Às vezes as limitações, os medos estão só aqui na nossa cabeça. Mas enfim, o fato é que eu demorei muito tempo para ter
coragem de fazer uma pergunta numa coletiva. E como é que eu venci esse medo? Eu comecei a comparar o meu texto com os dos outros, né? Os textos que tinham assuntos em comum. Vamos supor, eu estava fazendo uma matéria sobre a inauguração de uma praça pública, a inauguração de uma escola. Aí eu escrevi o meu texto e era publicado. No dia seguinte, eu pegava os outros jornais, né? Não precisava comprar, porque no jornal que eu trabalhava, né, e todos, né, sempre tem todas as edições dos concorrentes e tal. Aí eu pegava e lia. O que o fulano do Globo escreveu sobre isso? O que o ciclano da Folha de São Paulo escreveu sobre isso, sobre o meu tema? E aí ia vendo o que eles tinham feito, o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, assuntos, informações que eu deixei escapar. Então eu comecei a comparar. Nesse sentido, a comparação é boa, né? Não é para você se inferiorizar, mas para você ter um ponto de partida, um objetivo. Ó, eu quero chegar nesse nível aqui, né? É um estímulo. E eu fui me enchendo de conhecimento. Eu fui estudando, lendo tudo que eu podia ler sobre jornalismo, sobre os assuntos da cidade. Até que chegou um ponto em que eu falei, cara, agora eu sei que eu não vou fazer pergunta boba, agora eu consigo. Então essa é a dica número 2, encha-se de conhecimento. A dica número 3, essa aqui. Gente, dica número 3. Simplesmente ignore quem não tem coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Se você parar para pensar e analisar, quem está te criticando não tem coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Ah, mas como você pode desse jeito, falando desse jeito, com esse cabelo, com essa roupa, com não sei o quê, e gravando vídeo, e falando, não sei o quê. Vai ver se a pessoa faz isso. Metade do que você faz. Não faz. Por que você vai se importar com quem não tem coragem de fazer aquilo que você está fazendo? Não perca seu tempo. Olha só, quem realiza sabe quão difícil é realizar. Sabe como é complexo, como é demorado. E essa pessoa que realiza, que é boa, ela não perde o tempo dela criticando os outros. 1, porque ela tem mais o que fazer. 2, porque ela sabe que é difícil. Aí ela vai olhar e vai falar, está se esforçando. Ela pode até pensar, ó, não está muito bom, mas ela nunca vai chegar a te criticar, e está horrível, não sei o quê, e você não nasceu para isso. Nunca vai fazer isso, porque ela sabe o quão difícil é. Então quem está te criticando é gente que não faz nada. Para de se importar com esse tipo de pessoa. Ignore as críticas de quem não tem coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Tá bom? Guarda essas 3 dicas. Eu vou reler para você aqui. 3 dicas para você vencer o medo das críticas. A primeira, entenda que vão falar mal de você de qualquer jeito. De qualquer jeito vão falar mal de você. Entenda isso. 2, encha-se de conhecimento. Treine sempre que puder, para que você seja bom naquilo que você está entregando. E 3, pare de se importar. Ignore aquelas pessoas que te criticam e não têm coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Encaminhando aqui para o final da nossa live, eu quero ler para vocês uma frase que eu acho ela impressionante. É uma frase do Mahatma Gandhi. Tá? O Gandhi é um advogado indiano que durante anos lutou pela libertação da Índia, né, que era dominada pelo Reino Unido, e era um líder pacifista, que pregava a não violência, e é um exemplo assim, de liderança no mundo inteiro. E tem uma frase dele que vai ser muito útil para você. Tá? Ela diz assim, primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, em seguida eles brigam, e aí você vence. Gente, tem que seguir em frente, independentemente da crítica, se vão rir de você, se vão debochar, você tem que seguir em frente. Porque vai chegar um momento que quem faz, que quem realiza, que quem está andando, que quem está avançando vai vencer. Esse dia vai chegar. O que você não pode é se deixar ser paralisado ou paralisada por causa do medo da crítica. Primeiro, eles te ignoram.
Depois, eles riem de você. Em seguida, eles brigam. E aí você vence. Aí você vence. A vitória vem. A vitória vem. A vitória vem. Então, olha só, gente. Se a sua mensagem é importante, siga em frente. Não deixe o medo te paralisar. Use essas 3 dicas que eu te dei hoje para seguir avançando. Porque tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. As suas experiências, derrotas, frustrações, vitórias, glórias. Tudo isso potencializa a sua mensagem e pode ajudar muita gente. Então, corta o medo hoje. Comece a enfrentar ele agora. Se você não vencer a si mesmo, se você não vencer o medo, ninguém vai vencer por você. Se você não vencer a si mesmo, você não vai vencer ninguém. Entende o conceito? Entende que depende mais de você do que de uma varinha mágica, do que um remédio, do que um momento transformador? É uma decisão. As pessoas vão estar criticando, isso não vai mudar. Então, vá em frente. Para de se importar com quem não faz o que você faz, com quem não tem coragem. Entenda que a sua mensagem precisa ser compartilhada, aconteça o que acontecer. Tá bom, gente? Estou encerrando aqui a 2ª live da série Inimigos da Comunicação. Falei sobre procrastinação ontem, hoje foi sobre o medo das críticas e amanhã tem mais, tá? Vai estar aqui no meu canal no YouTube, eu espero que você goste. Pegue o link, compartilhe com amigos e amigas, com pessoas que vão gostar desse conteúdo, com pessoas que querem se comunicar melhor, mas sofrem com medo das críticas. Tem muita gente que vai ser ajudada por esse conteúdo e você pode ser a pessoa que vai levar esse conteúdo até elas, tá? Se você curtir, comentar e se inscrever no canal, aliás, se você não se inscreveu, aperta o botão de inscrever-se aí. Quando você faz isso, você diz para a plataforma que esse conteúdo aqui é legal. E aí, o YouTube entrega para mais pessoas. Isso faz muita diferença, tá? Ajude a ampliar o alcance dessa mensagem do bem. Eu te vejo amanhã aqui na live Comunicando com Propósito e desejo a todos vocês saúde e paz.